Olá, minha gente, boa noite a todos. E hoje nós temos novidades. Com muita tristeza, eu diria, quem sabe até breve, o programa Eu e Você vai se despedir de todos vocês. Em atendimento à legislação eleitoral, que não permite que candidatos a cargos eletivos possam participar de programas, possam apresentar programas a partir do dia 1º de julho, eu, como candidata, não mais poderei participar do programa. Então, desde já, até breve a todos vocês. E eu, quando digo que falo com muita tristeza porque durante mais de 20 anos o programa Eu e Você esteve aí com vocês e sempre com a presença do meu querido, do meu amado e saudoso marido, Gerson Berger. De qualquer maneira, seria muito difícil para mim conduzir o programa neste momento. Eu entendo que o nosso querido Gerson Berger faz uma falta imensa no programa, como o jornalista Pedro do Couto, que contribuiu durante tantos anos com o programa, também estará fazendo falta, mas é um momento difícil para mim. E mesmo como eu já justifiquei, em função da lei eleitoral, não poderia dar continuidade ao programa. Também há uma tristeza nossa em deixar o programa no momento em que o nosso país atravessa uma crise tão séria, econômica, financeira, mas acima de tudo, uma crise de ética, uma crise de moral. Como eu disse, é o último programa antes das Olimpíadas e antes das eleições. De qualquer maneira, nós esperamos que as Olimpíadas sejam um sucesso, que deixem um legado para a nossa cidade. Eu vejo muitos erros, muitas falhas, que já apontei algumas vezes, mas o nosso desejo é que seja um sucesso absoluto, e que o nosso Rio de Janeiro, nosso estado do Rio de Janeiro, possa se recuperar, possa sair desta crise tão grave que está trazendo tanta aflição, principalmente ao funcionalismo público e ao cidadão que precisa e necessita dos serviços a serem prestados pelo Estado. Mas, minha gente, hoje nós ainda traremos o nosso querido Gerson Berger. O Gerson, que era deputado estadual, mas era, acima de tudo, psiquiatra. Ele foi psiquiatra durante muito tempo e sempre contava histórias no programa, sempre nos trazia lições de vida fantásticas. E uma dessas lições foi como enfrentar a perda de um ente querido. Vamos ouvir o Gerson. De onde vem a força do ser humano para superar a dor do luto? Avalanche de sentimento que atinge quem perde alguém amado, que os cientistas têm tentado resolver. Somos capazes de superar a dor da perda? Acho que sim. Somos mais fortes do que pensamos. A maior parte das pessoas consegue se refazer de uma perda rapidamente, às vezes em questão de semanas. Esta reação passa pelo estágio do luto e depois por fases sucessivas: negação, raiva, depressão e aceitação. Cerca da metade das pessoas lida muito bem com a perda e volta à vida normal em semanas. Outros 25% sofrem por um período maior e pode durar meses ou até um ano. Cerca de 15% desenvolvem graves dificuldades que afetam a convivência social e o desempenho no trabalho. Os estudiosos deram um nome aos que resistem ao choque da perda, de resiliência. Os que vencem e suportam a perda já nascem dotados dessa capacidade de superar. No entanto, existem aqueles que são atingidos por depressão quando vivem uma tragédia. Perde-se a fome,
o desejo sexual e a vontade de viver. Ficamos impedidos de tomar decisões e atitudes. Os pesquisadores acreditam que os genes que regulam nossas respostas ao estresse ajudam a determinar se uma pessoa terá personalidade mais ou menos sensível a situações que geram ansiedade. O luto prolongado exige um tratamento especializado, isto é, psicológico. Nenhuma terapia é eficaz se a pessoa acredita que não precisa de ajuda e não coopera. Falar da dor, da perda e reagir a ela nos torna mais tolerantes à presença da morte que está à nossa volta. Há aqueles que recorrem a religiões que creem no encontro mais tarde em outro espaço com as pessoas queridas que já se foram. O importante é que devemos viver a vida intensamente e não temer o futuro. Manter o sentimento de saudade e seguirmos os bons exemplos dos que se foram, dando valor à vida. Saber que na luta do dia a dia ganhamos e perdemos. E a perda dos nossos entes queridos tem que ser vista como uma decisão divina. Que esta dor possa nos fortalecer, contribuindo na valorização de nossa vida e de nossos semelhantes. Esta é a nossa missão. Coragem! Pois é, vocês viram esta mensagem do Gerson, parece que foi feita exatamente para o momento que eu vivo hoje. Mas o nosso Gerson era um criador, o nosso Gerson era uma pessoa que gostava de homenagear quem realmente merecia ser homenageado. E ele criou, através de uma lei, a Semana Judaico-Brasileira, que instituía e oferecia a medalha Albert Seib a pessoas que se destacavam. E foi na Câmara Municipal do Rio de Janeiro que nós organizamos um evento em homenagem à justiça. E o nosso Gerson foi tão feliz naquele momento. Vamos ao evento. Tinha dezenas de ministros, desembargadores, juízes. A Câmara Municipal, tenho certeza, que nunca teve a presença da justiça tão maciçamente como naquele evento. E os nossos homenageados receberam a medalha Albert Seib, que está incorporada à Semana Judaico-Brasileira. E o nosso deputado fez questão de criar a medalha com o nome deste grande cientista, por entender que Albert Seib representa a vida. Albert Seib, um judeu sionista, que criou a vacina contra a paralisia infantil, que salvou e continua salvando milhões e milhões de crianças anualmente. Que lá no infinito ele possa ouvir a salva de palmas que eu peço neste momento a todos os senhores em homenagem ao seu honrado nome. Eu não estava programado para falar. Eu queria estar sentado aí para ouvir. Porque quanto mais ouvimos, aprendemos. Cada instante é um instante de ouro. Mas a minha mulher está presidindo essa solenidade, a Teresa Berger, minha sucessora, insistiu pelo fato da Semana Judaica Brasileira ter sido eu o autor dela, que eu dissesse alguma coisa sobre Seib, a quem nós conhecemos pessoalmente, um homem simpático, simples, afável, humanista, homem extraordinário, que eu tive a honra de conhecê-lo antes de morrer e levo saudades desse homem. Então eu vou aproveitar, primeiro, cumprimentar os agraciados dessa noite.
Essa medalha Alberto Sebre é muito cara, porque ela representa a vida. O Gerson estava muito feliz naquela noite, contou uma historinha que fazia alusão à decisão. Se eu disser que o pássaro está morto, ele me apresenta o pássaro vivo. Se eu disser que o pássaro está vivo, ele degola o pássaro lá atrás dele e mostra ele morto. E eu estou condenado à morte. Qual será a resposta que eu terei que dar a este rei? E ele dirigiu-se ao Senhor. Senhor, me ajude na solução desse problema. Então, qual é a sua resposta? O povo não diz que você é vidente? E ele, olhando para os céus, disse, já tenho a resposta. Qual é a resposta? A resposta está em suas mãos. E aí se dirigiu à justiça como um todo. A justiça é muito importante para que continue estabelecida a democracia no nosso país. Senhores magistrados, com suas sentenças justas, e temos que respeitar as suas decisões, que estão em vossas mãos, está a justiça e o bem do homem pelo homem. Nós, brasileiros, precisamos da democracia e nela não podemos existir sem a presença de vossas mãos. Nós contamos com vocês, não falem conosco. Sejam atuantes e deem um exemplo para todos os brasileiros. Muito obrigado. Pois é, minha gente, parece que o Gerson, naquele momento, isto foi em 2010, já previa o que ia acontecer no futuro, o que está acontecendo agora aí com esses escândalos do Lava Jato e com Sérgio Moro, que é tão importante na defesa dos valores, na defesa da justiça, na defesa da democracia. Eu, agora, neste momento, vou trazer para vocês ainda um trechozinho também de um evento realizado na Câmara dos Vereadores em homenagem ao Estado de Israel. E o Estado de Israel tinha um significado muito especial no coração do nosso Gerson Berger. Ele sempre fazia questão de mostrar o quanto Israel contribui com a ciência, com as artes, com a tecnologia. E hoje aqui é um dia de festa. Nós estamos comemorando a existência do Estado de Israel. Fomos oprimidos, fomos perseguidos, fomos escravos, fomos queimados vivos, fomos dizimados no Holocausto. Estamos aqui. Muitos povos iguais aos nossos desapareceram do mapa. E nós estamos aqui, estamos todos juntos, seguindo a nossa tradição, a nossa cultura e a nossa Torá. E viveremos sempre. Passou-se o tempo de que nós tínhamos que nos inclinar. Chegou o tempo de nós dizermos, nós temos direito porque nós contribuímos tanto para a civilização. Por que não temos direito a viver como todos os povos, como todos os seres humanos? Porque somos diferentes. Por que negar o Estado de Israel? Por que negar o Holocausto? Mas não importa. Nós passamos isso por cima, porque hoje em dia somos fortes e resistiremos a todos os agressores. Venham de onde vier. Viva Israel! Pois é, mas depois dessas palavras bonitas do Gerson em relação ao Estado de Israel, eu me lembrei de um fato, de um programa que nós fizemos aqui, e uma história contada pelo meu sogro, pelo pai do Gerson, da coragem que o Gerson, desde muito pequeno, já manifestava quando se tratava da defesa
do judaísmo, da defesa dos valores humanos, são valores humanos. Então, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho daquele programa. Mas eu gostaria, aqui no nosso programa, também de elogiar um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Elogiar, assim, um menino de apenas 9 anos de idade que enfrentou seu professor ao ouvi-lo dizer em sala de aula que todas as mazelas do mundo eram culpa dos judeus. Isto aconteceu no Colégio Nacional Ibituruna e esse menino, Gerson, era você, que imediatamente respondeu ao tal professor: por que os judeus são culpados, professor? Fomos escravos, passamos pela Inquisição, demos os 10 mandamentos à humanidade, um Deus único e até Jesus Cristo. E o que ele recebeu do professor? Um autoritário. Sente-se e cale-se. O que aconteceu depois, Gerson? Sentei, obedecendo, e fui para casa, mas não contei nada aos meus pais. Daí a pouco, o meu pai disse para a minha mãe: o diretor da escola está nos chamando porque quer falar conosco a respeito do Gerson. Eu fiquei assustado, não sabia o que ia acontecer. 1h30 depois, os dois voltaram, papai e mamãe, Boris e Rosinha. E os meus pais então me contaram com lágrimas nos olhos: o seu filho, com a idade que tem, teve a coragem de se levantar, chamar a atenção do seu professor, dizendo que era contra preconceitos e discriminações, e defendeu o seu povo, que tanto faz pela humanidade. Orgulhe-se de seu filho. Vocês vejam a importância que tiveram os pais do Gerson, a mãe especialmente, na sua formação. Mas o Gerson era assim, o Gerson era um homem muito simples, sempre muito disposto a lutar pelos menos favorecidos, a lutar contra a discriminação, a levar o seu calor humano, principalmente às comunidades pobres. E todos os anos, no Dia das Mães, nós lá estávamos, na Vila Cruzeiro, na Maré, em várias comunidades, levando o nosso carinho a todas as mamães. E ele fazia isto com tanto amor. Certa vez uma pessoa definiu muito bem o Gerson para mim. O Gerson é um abraço, porque ele chega e é como se ele já estivesse abraçando a todos nós. E como falamos em Dia das Mães, eu faço questão de trazer para vocês uma historinha que ele gostava muito de contar, especialmente no Dia das Mães. Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: disseram-me que vou ser enviado à terra amanhã. Como vou viver lá, sendo que sou pequenina, indefesa? E Deus disse: entre muitos anjos escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas diga-me, diz a criança, aqui no céu não faço nada além de sorrir, cantar, o que é suficiente para eu ser feliz. Serei feliz lá? E Deus responde: seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia você sentirá o seu amor e será feliz. E a criança perguntou: como poderei entender quando falarem comigo se eu não conheço a língua que as pessoas falam? E Deus respondeu: com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E a criança pergunta: e o que é que eu farei quando sentir saudade e quiser falar com você, meu Deus? Seu anjo juntará suas mãos e lhe fará orar. E a criança pergunta: eu ouvi dizer que na terra há homens maus, quem vai me proteger? E Deus responde: seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar
a sua própria vida. Mas eu sempre serei triste, porque não te verei mais, disse a criança. Seu anjo sempre lhe falará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você, disse-lhe Deus. Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu suavemente: ó Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará seu anjo de mamãe, mamãe, mãezinha. Vocês viram com que emoção o Gerson pronunciou a palavra mãe, a palavra mãezinha. E eu tenho certeza que a emoção do bebê quando nasceu, de querer saber quem era o seu anjo, o Gerson, lá do outro lado, num lugar lindo e iluminado, foi recebido pela sua mãezinha querida. E agora, minha gente, nós vamos passar os momentos finais do programa, que é uma homenagem prestada pela Assembleia Legislativa ao nosso Gerson Berger, que merecia todas as homenagens do mundo. Obrigada, meu querido Gerson Berger. Gerson Berger nasceu no dia 9 de abril de 1925, no Rio de Janeiro, e ficou conhecido por ser defensor das liberdades de todos os povos e das causas israelitas. Filho de imigrantes de origem judaica, Berger estudou medicina e se especializou em psiquiatria. No início dos anos 60, ouviu do então primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion: você tem política na veia. Lute sempre para que haja justiça e liberdade para todos os povos. O conselho foi encarado como uma ordem e Gerson Berger se filiou ao PSB e foi eleito deputado constituinte da Assembleia Legislativa do recém-criado Estado da Guanabara. Reeleito para o segundo mandato, foi cassado pela ditadura militar por se opor ao regime. Voltou a exercer a medicina e a atuar em instituições da comunidade judaica. Em 1993, retornou ao trabalho político e foi eleito vereador do município do Rio de Janeiro por 3 mandatos consecutivos. Entre 1999 e 2000, presidiu a Câmara de Vereadores do Rio. Em 54 anos de vida pública, foi autor de mais de uma centena de leis e projetos, como a criação do Conselho de Ética da Câmara, a vacinação de idosos contra a gripe, o Hospital da Mulher, a proibição da venda de cigarros a menores, o desconto para idosos nos cinemas do município, a ressocialização de presidiários, entre tantos outros. Em 2006, foi eleito deputado estadual pelo PSDB. 4 anos depois, foi o segundo deputado mais votado do seu partido, reeleito com mais de 35 mil votos. Em 2012, recebeu o diploma de deputado cassado na ditadura de volta pela Comissão da Verdade. O deputado Gerson Berger exercia o 3º mandato consecutivo na Alerj. O parlamentar morreu na última segunda-feira, aos 91 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca, depois de 3 meses de internação. Gerson Berger foi casado com a vereadora Teresa Berger por 32 anos. Pai do advogado criminalista Ari Berger e do engenheiro Ariel Berger. Parlamentares lamentaram a morte de Gerson Berger nas redes sociais. O líder do PSDB na Alerj, deputado Luiz Paulo, destacou a força do amigo. O que eu mais admirava no Gerson Berger apesar de ter sido um homem longevo, ele já estava com muitas dificuldades físicas. E ele era de uma tenacidade impressionante, né? Porque não faltava as sessões, acompanhava e sempre foi um defensor intransigente em relação às liberdades, na luta contra a discriminação, em defesa do povo judaico,
Então é um homem que eu sempre admirei muito. O ex-presidente da Alerj e atual secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Paulo Melo, lembrou que mesmo declarando que não votaria a favor de Melo na eleição para presidente da Alerj, não deixou de dar conselhos. Uma pessoa determinante, presente, assíduo, que gostava de participar dos debates e para mim foi um grande aprendizado tê-lo na mesa diretora enquanto eu presidia a Assembleia. Diga-se de passagem, ele não queria votar em mim para presidente, mas de uma maneira muito clara disso, olha, eu não pretendo votar em você não. Mas de maneira respeitosa, depois se tornou um dos maiores aliados que eu tive na Assembleia, porque ele sabia conquistar as pessoas, ele não tinha medo do enfrentamento, ele tinha história pessoal. O presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, disse que Gerson Berger foi seu segundo pai. Para mim foi sempre um grande conselheiro. Ele foi meu companheiro de mesa diretora e eu jamais deixava de me consultar com o deputado Gerson Berger. Ponderado, inteligente, firme, leal, um grande amigo, né? Para mim, assim, um segundo pai. Tanto é que nos 4 anos que eu fiquei fora da Alerj, o meu filho se elegeu, o Rafael, eu aconselhei o Rafael a primeira pessoa a procurar ser o deputado Gerson Berger e seguir os ensinamentos do Gerson.